Olá, alunos da disciplina de português de sétimo ano. Sejam bem-vindos a mais uma de nossas aulas, para reforçar o entendimento de vocês. E hoje a nossa aula será sobre regência verbal. Então vejamos o que é regência verbal. Disse que a regência verbal é a parte da língua em que vai se ocupar da relação entre os verbos, ou seja, ele irá ligar os verbos a termos que os seguem, dando aí o sentido completo, ou completando o sentido da frase. Então, neste caso, os verbos serão os termos regente, enquanto a função de objeto direto e indireto, que são os seus complementos, eles serão aí os adjuntos adverbiais, que serão os termos regidos. Então vejamos, se a regência verbal ela estuda essa relação estabelecida entre verbo e os termos que a ele ligam, então, entre verbo e seus complementos, nós temos aqui a seguinte frase: o conhecimento pertence a todos. Então, o verbo pertencer, ele será o nosso termo regente. E o termo regido será aí, né, ao termo a todos. Lembrem-se, as regências também elas são aí ligadas por meio de preposições. Neste caso, quando há verbos na língua portuguesa, ele vai exigir também aí a presença de outros termos. E aí nós iremos analisar para sabermos quem são essas palavras, né, ou outros termos. Então, quando ele exigir a presença de um outro termo na oração, ele se chamará de regente. E já a palavra que vai completar aí o significado será o termo regido. Então vejamos aí o exemplo mais uma vez. O homem lustrava o seu carro. Então, o nosso verbo aqui, lustrar, ele vai ser regente e o nosso complemento será o termo regido. Então, quem é o complemento? O seu carro novo. Então, aí, termo regente, termo regido. Lembrando-se da regra, os seus complementos sempre serão conhecidos como os termos regidos. Agora temos aqui algumas regras que são importantes para não ser cometido erros na escrita. Então, na regência verbal, trabalhar com o verbo chegar e ir, ele também terá aí algumas funções atribuídas ao uso de suas preposições. Então, no verbo chegar, ele é usado a preposição a. Né? Então, cheguei ao teatro atrasado. Observe que a preposição é uma preposição por combinação. Preposição a mais artigo o. No verbo ir, ele também aí terá o uso da preposição a. Então, foi ao cinema. Então, mais uma vez aí, uma preposição por combinação. Agora, cuidado, porque o erro no uso dessa regência pode aí estar trazendo um equívoco na escrita. Por exemplo, cheguei no teatro, fui no cinema, foram na padaria, foi no restaurante. Então, esse termo nu aí, eles estão aí errados. Então, o correto no uso da preposição a. Então, cheguei ao teatro, fui ao cinema, foram à padaria, foi ao restaurante. Então, aí é só uma observação a serem feitas acerca da preposição que acompanha a regência verbal. Vamos ver outros tipos de exemplos aqui. Então, os termos que estão nestas colunas, nós temos respectivamente os erros e os acertos. Então, entrar de sócio, errado. Entrar como sócio. Estamos de greve? Não, estamos em greve. E assim sucessivamente, pois alguns hábitos de linguagem estarão aí, né, sendo dado como um vício linguístico. E esse vício linguístico
será sempre erros gramaticais. Então, trazemos aqui exemplos de formas corretas e a forma errada para que não cometamos mais nenhum tipo de erro semelhante. Então, vejamos aqui mais um exemplo. Isto pertence a todos. Então, o verbo será o termo regente e o termo que o liga será o termo regido, ou seja, o seu complemento. Se houver dúvidas, lembre-se, perguntar ao verbo para saber sobre o complemento. Então, isto pertence. Pertence a quê? Pertence a todos. Então, o nosso termo regente, o verbo, nosso termo regido, o complemento. Lembrem-se que se fôssemos analisar isso sobre os objetos direto e indireto, nós deveríamos analisar primeiro a transitividade do verbo. Então, vamos dar continuidade aos nossos exemplos. Nesta frase, cientistas pesquisaram o cérebro humano. Então, quem é o nosso termo regente? É o verbo, pesquisar. Então, aí nós teremos um artigo que ligará ao nosso termo regido, que é o cérebro humano, que é um substantivo. Então, neste caso aí, do nosso complemento verbal, ele é objeto direto, porque o verbo será aí um verbo transitivo direto, ok? Então, nós ficaremos por aqui. Lembrem-se, sempre tirar as dúvidas durante as aulas, fazer as anotações e qualquer dúvida que tenham, ainda podem estar perguntando no privado dos grupos de vocês. Então, forte abraços e até a próxima aula.